Fala galera, mais um PTK e Pipoca começando aqui. Eu sou o Patrick Ascioli, para quem ainda não me conhece, sejam muito bem-vindos. E um cenáriozinho um pouco novo, um pouco diferente aí, pra gente hoje começar, né, falando de Pantera Negra, Wakanda para sempre, Wakanda Forever, novo filme aí do Marvel Studios que está estreando nos cinemas oficialmente no dia de hoje, já teve pré-estreia ontem também. E eu já tive a oportunidade de assistir e vou dizer para vocês aqui tudo o que eu achei. Mas antes disso, já vou pedir para você deixar o seu like. Também não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, e ativar as notificações para não perder vídeo nenhum e sempre estar aqui comigo. Beleza? Então vou rodar a vinheta e a gente vai para a resenha. Bom, olha só, Ryan Coogler, toda a sua equipe ali, o próprio Kevin Feige, todo o Marvel Studios tinha uma missão muito difícil ali, né? A gente precisa entender, né, que o roteiro ele era um outro roteiro, ele foi reescrito por causa do falecimento do Chadwick em 2020, né? Que fazia o personagem central, né, o T'Challa, o Pantera Negra. Então a gente precisou de uma adaptação grande ali para poder adequar a este novo cenário. E além de tudo, a gente precisa apresentar Namor, Coração de Ferro, ter um filme potente, continuar a sequência do anterior que era muito potente, se encaixar no MCU, ser um bom filme de entretenimento, ter todo esse luto, tanto na história quanto também nos bastidores, né? Todas essas questões super pertinentes ali. Então, fazer um filme desse de uma forma coerente, que funcione, que seja interessante, seja legal, era um trabalho muito árduo, principalmente para o Ryan Coogler, né, que faz a direção e também ajuda a escrever o roteiro. Era muito amigo do Chadwick e tudo mais. E aí eu já posso dizer que ele não consegue ser tão potente quanto o primeiro. Eu entendo que muitas coisas tiveram que ser mexidas ali, alguma situação, né? Era uma situação realmente muito difícil para poder fazer ali, para poder concluir esse filme. Então eu consigo entender. Mas eu acho que algumas coisas ficam muito ásperas para mim, digamos assim. Eu gosto de algumas das potências assim, eu acho que todo o elenco vai muito bem, eu acho que todo mundo realmente ali tá, né, com o luto e tudo mais. Eu dou um destaque muito grande para Angela Bassett, como a Rainha Ramonda ali. Eu acho que ela dá um show em todos os momentos que ela aparece. Ela tem momentos muito potentes e o roteiro sabe usar, escrever bem esses momentos para ela traz a emoção necessária e a direção do Ryan Coogler ajuda ela a flutuar ali. Eu acho que a Angela Bassett é o grande nome do elenco assim. Eu gosto muito também do trabalho da Letitia Wright, porque eu acho que ela traz também uma questão muito interessante. Ela continua sendo a Shuri que a gente conhecia, mas a gente viu outras camadas dela e eu acho isso muito interessante. Talvez a jornada dela incomode um pouco, porque de onde a gente viu a personagem pela última vez para onde a gente vê ela agora, existe toda uma questão de controle ali, de situação, que eu acho também muito legal, de desequilíbrio, de tentar controlar. A Shuri já se afoga no trabalho, já quer criar, já quer ajudar, já quer fazer alguma coisa com as habilidades que ela tem. Então eu acho que é interessante a gente também ver esses momentos dela de altos e baixos ali, lidando com todas as questões que ela lida já quando o filme começa, né? Principalmente ali na perda do irmão, e depois também sobre as situações que vão acontecendo ali. Eu gosto muito da Danai Gurira também, eu gosto muito dela. Eu gosto da Lupita Nyong'o, apesar eu teria gostado de tê-la visto mais. Eu gosto muito da Lupita também, né? Eu acho que ela é muito potente, assim, todo momento que ela aparece. Eu acho que no filme ela poderia ter tido um pouco mais de destaque, mas foi muito interessante tudo que eu vi dela. Então a gente tem muito o filme centralizado nessas mulheres para trazer aí todas essas questões que são interessantes, né? Cada uma lidando ali, né? A Okoye muito próxima do T'Challa, né? Amiga dele, a rainha a mãe dele, né? A Shuri, a irmã, e a Nakia ali, a sua, né, amada, a mulher que ele, né, amava ali, se relacionava. Duas coisas que para mim foram muito interessantes ainda falando sobre atuação é Makela Cole,
que ela vai muito, 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 muito bem. É outra também que eu adoraria ter visto mais dela. Eu acho ela muito potente, muito interessante. Gosto muito do personagem. Eu acho que a gente tem o potencial de vê-la muito mais, né? Existe uma série vindo aí, né? Uma potencial série para o Disney Plus, né? Que seria sobre o Wakanda, sobre o reino de Wakanda. Eu adoraria vê-la como uma das personagens principais, assim, porque eu gostei muito do trabalho que ela fez com a Nika. E quem realmente me surpreendeu assim, né? Não que já tivesse feito um bom trabalho no filme anterior, mas nesse filme para mim estava excepcional, é o Winston Duke. Eu gostei muito do que ele trouxe para o Mumbaco agora neste filme. Ele continua sendo aquele personagem, mas dentro do contexto em que ele é inserido neste filme é muito legal mesmo. O personagem é um personagem interessante, ele tem uma dualidade ali. E eu acho que o Winston Duke dá um tom muito potente já no outro filme, mas nesse ele está particularmente bom assim. É um nome também que eu gostaria muito de destacar. Eu gosto muito também do que o Tenoch Huerta traz ali, já estreando como Namor. Eu gosto do personagem dele e acho muito interessante essa questão de como ele é introduzido, de como é o potencial ali para o personagem e tudo mais. Eu acho que o Ryan Coogler também ele está mais confortável na direção deste filme e eu acho que fica muito mais pessoal para ele por todas essas questões que a gente já discutiu e que a gente vem discutindo desde o falecimento do Chadwick. Eu acho que neste filme, no primeiro filme, né, por todo o histórico do Ryan Coogler, né, parecia que ele estava ali mais um pouco, ele talvez não tivesse tão acostumado, tão confortável a fazer um filme desse tamanho, desse nível, fazer tudo aquilo ali. Eu acho que ele já conseguiu contar uma história muito potente. Como eu falei, o primeiro Pantera Negra ele é uma obra-prima que esse filme não consegue ser, mas ele é bem satisfatório. Mas nesse filme eu senti que a direção dele estava bem mais pessoal e talvez por não termos tantas cenas de ação, não termos mais diálogo, termos mais essa questão pessoal do luto e tudo mais, talvez por isso o Ryan Coogler tivesse parecido para mim, mais confortável na direção do que talvez no filme anterior, apesar de ser muito potente, e claro que a gente vê a voz dele ali total, mas eu acho que o primeiro filme tem uns probleminhas no terceiro ato ali de direção, que seja talvez por isso, porque quando as coisas ficam muito grandes, né, muito gigantescas ali, né, filme da Marvel, no finais de filme da Marvel, eu acho que o Ryan ficou um pouco mais assim, sem saber muito para onde ir. Acho que nesse filme ele já está mais acostumado, já está mais centrado ali no que fazer também. Como eu falei, eu gostei das atuações, eu acho que é um filme de atuações, eu acho que é um filme de celebração, eu acho que é um filme realmente para a gente, né, conseguir passar, né, eu acho que é um grande rito de passagem da gente sair do luto e seguir em frente também para a gente como fã, como espectador. Eu acho ali também que uma das outras coisas que para mim são também potentes é todas as outras questões, né, que já vinham no filme anterior que levaram um Oscar, né, o figurino, a trilha sonora e o design de produção. Eu acho que tudo continua muito bonito, tudo muito potente, tudo muito bem feito, mistura bem o moderno com o tradicional, o cultural com o tecnológico. Eu acho que essa vibe continua muito interessante. E agora ainda vem potencializado com todo o universo ali de Talocan, de toda a cultura, aquela área ali da América Latina, né? Onde está o reino do namoro ali. Eu acho que é mais uma cultura que eles conseguem abordar bem. Eu acho que a trilha sonora consegue casar. Eu gosto muito até do trabalho de som, de sonoplastia, de edição, de mixagem. Eu achei interessante até as escolhas, eu achei ousadas algumas até. Alguma coisinha ou outra para mim ficou meio off assim, mas eu gostei das ousadias, eu gostei da forma que eles trabalharam a sonoplastia, principalmente em momentos de clímax assim. Foi uma quebra de expectativa porque não é realmente o tradicional. Eu gostei muito desse trabalho de som que eles fizeram ali. A duração, na verdade, ela não me incomoda. Eu acho que o filme ele até tem um ritmo legal, ele conta as histórias que precisa contar, né? Eu não acho assim que exista uma cena que podia ter retirado. Claro que dentro de uma edição, pensando dentro de um tempo, teria uma cena ou outra ali que a gente poderia tirar para contextualizar de uma outra forma.
Mas eu acho que o ritmo funciona ali. Eu acho que por ele falar do luto em todos os seus estágios, mostrar tantas jornadas, eu acho que funciona de uma forma mais cálida e isso é coerente. Mas eu acho que o roteiro ele é pouco inspirado. O primeiro filme ele tem uma inspiração muito boa, ele consegue fazer um filme de super-herói com temáticas sociais muito importantes, discussões e diálogos muito inteligentes que são reflexivos. Eu acho que aqui a gente não tem isso. E eu acho que deveria existir isso, porque assim, no primeiro filme nós temos duas figuras negras ali que lutam pelo seu povo, que aí a gente tem o T'Challa e o Killmonger, e os dois dentro na mesma questão racial ali, eles têm olhares diferentes para a situação. E aí esse conflito ele vai muito além do físico, porque é um embate de ideias. Então existe toda essa questão ali de representatividade, de debate racial, de debate social na figura dos dois. E agora a gente poderia também ter, de certa forma, né, essa questão tanto para o povo de Wakanda ainda, quanto para o povo de Talocan ali, não só pelo contexto em geral da latinidade, mas também sobre a própria mitologia dos personagens ali dentro do universo cinematográfico, que é explicado nesse filme. A gente tem isso numa fala, a gente tem um filme de 2 horas e 40, a gente tem um roteiro de certa forma inchado ali, e a gente não tem esses debates o suficiente. Como eu falei, eu acho o Namor muito bem introduzido e todo o arquétipo que é feito sobre ele, assim, a volta dele, ele funciona muito para mim. Mas eu acho que a motivação geral de personagem, ela patina um pouco porque eu acho que ela poderia ser mais potente, por exemplo, como era do Killmonger, e não simplesmente ele ser esse... Porque assim, a introdução dele dentro do universo cinematográfico, dentro do contexto de Wakanda, dentro do contexto ali da história, a introdução funciona. Mas o conceito geral do personagem, e aí na motivação dele, geral que ele tem, não funciona para mim, pelo menos não neste filme. Claro que pode ser só a ponta do iceberg, a gente vai ver muito mais profundidade dele aí no futuro do MCU. Mas neste filme, a motivação do Namor, para mim, ela é muito genérica e ele acaba se tornando um personagem nesta vertente genérico. Claro que ele tem outras camadas que para mim são muito interessantes. Eu acho que o Tenoch Huerta consegue trazer isso muito bem, como eu já disse também. Então acho que para mim o grande problema desse filme é o roteiro. E aí eu também entendo que esse roteiro ele foi reescrito às pressas, né, devido à morte do Chadwick. Mas eu acho que de certa forma você pode, assim, a gente não tem como medir certos tipos de coisa, né? Porque fazer um filme é um trabalho humano. Então a gente pode dizer assim, nossa, eles podiam ter feito um roteiro melhor, mesmo com as circunstâncias. Tá, poderiam. Mas a gente também não pode medir os sentimentos das pessoas, como cada um vai lidar com as mesmas situações. Então, assim, eu entendo que eles tiveram que fazer ali um trabalho muitas pressas e que talvez não seja muito satisfatório. Eu gosto muito assim das atuações, como eu falei, eu gosto de algumas jornadas. Eu não sei se. Eu gosto muito da jornada da Shuri, eu acho que o crescimento dela funciona muito bem. Eu acho que vai incomodar algumas pessoas, com certeza vai incomodar. Algumas das decisões ali em relação a Shuri, em relação ao Mbaku, em relação a Ramonda. Eu acho que tudo ali vai amar ou odiar. Eu gosto ali de certa forma, não de tudo. Eu vou comentar mais sobre isso no vídeo com spoilers. A Riri Williams, eu amo o personagem, eu gosto muito do personagem já da base dos quadrinhos, eu gosto muito deste personagem dela, mas assim, a gente tem a Riri Williams e a gente tem a Coração de Ferro. Porque assim, a Riri Williams, ela tem uma personalidade incrível, é um personagem sensacional, ele funciona super bem, ele é super bem introduzido, o contexto é muito bom, mas ela de Coração de Ferro não me convence. É diferente de você ter o Tony Stark Homem de Ferro, por exemplo, assim, fazer a comparação mais próxima, né? Que a gente tem o Tony Stark, mas a gente tem o Homem de Ferro e a gente entende que é o mesmo, um é o alter ego do outro. Ali não tem.
a Coração de Ferro em si, ela é só mais um personagem, como você já introduziu a Ruby Williams, vamos botar a Coração de Ferro, que é o que todo mundo vai esperar, vamos botar ela de armadura, mas assim, ela de armadura, pra mim não funciona. Isso pra mim é uma coisa do roteiro que podia ter sido tirada. Ela podia ser a menina prodígio, super inteligente, que fosse lá ajudar nas tecnologias, ajudar nas resoluções de problemas, na questão científica, e aí a gente podia ver ela, né, ali de vez em quando montando uma coisa, uma armadura ou outra, e jogar isso pra gente ver a primeira aparição mesmo da Coração de Ferro na série dela. Eu acho que aqui não precisava, porque inchou o roteiro e não funciona pra mim ela de Coração de Ferro. A personagem Riri é incrível. A menina é maravilhosa. O conceito do personagem é muito bom dos quadrinhos mesmo. E aqui ele se encaixa muito bem no contexto, na relação com a Shuri. Ela é muito divertida, ela é muito boa. É um personagem que tem um timing para comédia. A Dominic Thorne também arrasa muito. E a Riri, ela tem um timing para comédia muito bom. É um timing bem refinado, é um tempo de comédia que funciona super. A Dominic tá super à vontade no papel, ela tem um timing para comédia incrível, o roteiro escreve bem isso, mas eu acho que a Coração de Ferro poderia ter ficado para a série, a armadura e tal. Eu entendo o motivo de terem colocado aqui, mas eu acho que enche o roteiro e não funciona tão bem. Eu acho que o roteiro poderia ser melhor, assim. O filme, tecnicamente, ele é muito bom, como eu já disse também. Tirando alguns momentos de CGI, assim, né? Tem alguns momentos que a gente, né, já imagina aquelas cenas de fundo que eles inserem os personagens ali, você vê os recortes que o ator não tá ali, fica ruim, mas são poucos momentos mais ali pro final, né? E também na água, assim, tem uns momentos na água. Teve um momento, inclusive, uma cena que tá nos trailers até, que o Namor vem para sentar no trono e ele faz um discurso ali. Eu achei que o som estava desincronizado da imagem, porque a forma que a boca dele mexia não parecia que o som condizia com o movimento da boca. E é um problema de CG também ali de pós-produção, mas são poucas coisas assim, eu acho que não tira a experiência do filme. É uma grande celebração, é uma grande experiência ali. Mas eu acho que faltou uma centelha, eu acho que faltou um punch, como eu falo aqui. Sempre eu acho que faltou aquele momento, né? Eu até fiz uma analogia ontem quando eu saí sobre o champanhe. Você fica ali tentando abrir, você fica naquela expectativa. Quando o champanhe estoura, é aquela catarse. Não tem esse momento da rolha estourar, da catarse, do espumante, né, explodir ali. Eu queria um momento de explosão, uma batalha explosiva, uma fala forte. A Angela Bassett tem umas falas fortes ali, mas as falas mais fortes dela a gente já tinha visto no trailer. Tem uns momentos assim que eram para serem emblemáticos, mas não foram. Eu acho que teve esses problemas de ser um filme muito catártico, que tem um punch assim. Ele não teve, infelizmente não rolou. Mas ele é emotivo, a gente vê o Chadwick ali o tempo todo no filme, a presença dele é muito forte. Mas existe uma dualidade nisso, porque apesar da presença dele ser muito forte, a ausência dele também é. Então o filme ele fica no meio, entre a presença ali espiritual, digamos, dele e a ausência física do mesmo. Então o filme ele fica ali e ele parece que ele foca muito em ter essa presença, mas ele sofre muito com essa ausência também, e eu acho que acaba também desequilibrando um pouco as coisas ali. Não é um filme ruim, definitivamente não é ruim, mas também está longe de ser uma obra-prima, e a obra-prima é o primeiro filme, então está longe de replicar o que o primeiro filme foi, definitivamente. Mas eu vou fazer um vídeo falando com spoilers sobre os momentos chaves, assim, as grandes surpresas do filme. Vou também fazer um vídeo só para falar das cenas pós-créditos, vou postar também aqui para a gente poder discutir o que acontece lá na única cena pós-créditos que tem. E depois vou fazer um vídeo para analisar toda a fase 4 do MCU, que acabou de acabar aqui com Pantera Negra, para a gente tentar discutir aí quais foram as melhores produções e qual o balanço que a gente pode fazer desta nova fase aí, da primeira, né, fase da saga do multiverso, beleza? Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Até breve!